Pluto, volume 1, a 273ª HQ que estou nesse ano, para o desafio 365 HQs. Se quem quiser acompanhar esses vídeos, eu vou estar com toda certeza lançando todos que eu me prometia gravar até o último dia do ano. Bem, esse aqui é um mangá do mangaka Naoki Urasawa, que é um mangaka fenomenal, eu já li, um dos meus favoritos, eu já li duas obras dele, que são duas das principais obras dele, que são Monster e Fifth Century Boys. São obras muitíssimo boas, alguns dos melhores mangás que eu já li. E depois eu tinha comprado esse Pluto dele, que é um mangá, na verdade, bem especial, porque é uma releitura do mangá Astro Boy, do Osamu Tezuka. É um mangá que, diga-se de passagem, Astro Boy ainda não tive a oportunidade de ler. Do Osamu Tezuka eu só li Ayako, que foi publicado pela editora Veneta, e que é um mangá muito bom, mas é um mangá voltado para adultos. Nunca tive ainda um contato mais sólido com o trabalho infantil do Osamu Tezuka. Mas, por ser fã do Naoki Urasawa, comprei o Pluto e tô lendo. Na trama de Pluto, começam a acontecer assassinatos de robôs, mas não de qualquer robôs. Mont Blanc, um robô situado na Europa, se não me engano ele é da Suíça, e que trabalha como guarda florestal e que é amado por crianças e adultos e todas as pessoas que fazem visitas a essa montanha, ao parque florestal que ele cuidava, e ele é um robô que adorava também o que ele cuidava, guia das montanhas dos Alpes suíços, tem aqui foto deles com as crianças. Ele foi completamente destruído em um evento, uma conflagração, um furacão que também arrasou parte do parque florestal que ele cuidava. Mas Mont Blanc era um dos robôs mais poderosos do mundo e também um dos mais queridos. E isso logo acende um alerta para, porra, alguém matou Mont Blanc, que é um dos robôs mais fortes. Quem foi esse cara? E logo em seguida é morto também um humano que era ativista das causas robóticas, o que já começa a ter uma ligação de tipo, porra, é um serial killer, são crimes ligados, e fica óbvia essa ligação, porque em ambos os casos foi posicionado nas vítimas dois galhos, ou duas barras de ferro, foram posicionados na cabeça da vítima, assim, objetos que fazem parecer que fossem como se fossem chifres perto da cabeça da vítima. E isso logo aciona a Europol, que é a polícia europeia, que tem até uma atuação mundial, já que a configuração do mundo aqui nesse futuro é um pouco diferente, tem outras nações. E o detetive Geisich, eu acho que é assim que pronuncia, e se não for, vai ser assim que eu vou pronunciar, ele é acionado para se encarregar do caso. E ele logo percebe que existe sim uma ligação e que aparentemente os robôs mais poderosos do mundo podem estar sendo visados. Em suas investigações ele descobre que as ligações que fizeram com que as pessoas fossem visadas, vai buscando entender, buscando pistas, e ele vai se encontrar com Brawl 1589, um robô antigo de um modelo meio defasado, enquanto o Geisich, que também é um robô, ele tem uma aparência bem humana, o Brawl ele tem uma aparência bastante robótica. Existem robôs aqui com aparência bem humana e robôs, obviamente, máquinas. O Brawl ele foi um robô que no passado ele assassinou um humano. E isso nunca tinha acontecido, era sem precedentes e uma coisa muito perigosa, né? Já que os robôs, na ambientação de Pluto, eles estão bastante integrados com a sociedade. Inclusive, eles têm vários direitos e são quase considerados, são basicamente considerados cidadãos humanos. Inclusive, preconceitos com robôs é crime, embora a sociedade seja muito mais, demore mais para se adaptar à realidade culturalmente do que as leis querem que ela indique. Afinal, hoje em dia existem leis contra racismo, existem leis contra homofobia, mas o racismo e a homofobia não deixaram de existir magicamente. Então, no universo de Pluto, também existe preconceito contra robôs. E é uma constante ponto de conflito ao longo do mangá essa questão dos robôs com os humanos, a relação deles dois sobre a questão robôs podem fazer arte, robôs têm de fato livre-arbítrio, e essa questão de robôs não poderem matar. Isso torna eles não simples máquinas que têm que obedecer os parâmetros programacionais deles, mas os humanos não seriam também simples máquinas que obedecem os seus próprios parâmetros? E o Brawl, sendo um robô que cometeu um assassinato, ele é um robô que é considerado diferente de todo mundo, de todos os outros. E é um robô que é considerado perigoso e tão perigoso que eles têm medo até de destruir ele completamente, deixam deixam apenas ele aprisionado
para talvez um dia vir entender esse fenômeno que ele causou. E a história desse Brawl, ele não é muito explicada no mangá de Pluto, então eu imagino que ele seja vindo de uma referência ao mangá Astro Boy. Na verdade, Pluto não é uma releitura do Astro Boy inteiro, mas principalmente de um arco de Astro Boy, que é o robô mais poderoso da Terra. E é o Brawl que fala pro Gazet que você já sabe a resposta. Mais 6 robôs serão destruídos. Robôs podem se transformar em poderosas armas de destruição em massa. Isso inclui você, é claro. Que o Gazet está entre os robôs mais poderosos do mundo. E o Brawl fala, existem mais 6 e você já sabe a resposta. E depois de falar desse mais 6, a história sai do Gazet, que é o protagonista, e passa para a Escócia, da Federação Europeia, em que mostra o robô, deixa eu ver, North Number 2, que é um robô que usa sempre um manto, porque ele é um robô que foi usado na guerra, e é um robô que ele agora quer ser mordomo de um pianista cego muito famoso, que compôs inúmeras trilhas sonoras de filmes, inúmeros concertos e coisa e tal, e que agora estava recluso buscando criar a sua obra final, uma obra que o relembre da sua infância, na paisagem que ele via, mas que ele não está conseguindo compor. E o mangá usa 3 capítulos para trabalhar o North Number 2 junto com esse compositor, o genial compositor cego, como o próprio personagem fala sarcasticamente sobre si mesmo, e são capítulos que não tratam da história, não avançam tanto a história da obra, mas trabalham muito as questões dos conceitos de robô, dos conflitos que os robôs têm com humanos, dessa ideia de um robô, que é o North Number 2, ele ter pesadelos com as ações que ele cometeu durante a guerra, se não me engano, da Trácia, que foi um país que estava supostamente produzindo robôs em massa para causar uma guerra e foi atacado pelos robôs do resto do mundo. Houve meio que uma guerra, não exatamente mundial, mas uma guerra de certa forma envolvendo muitos países. E que o país foi completamente arrasado e muitos desses robôs mais poderosos estavam participando, inclusive o North Number 2, o Gazet, outro robô que é o Brando, que aparece no final. E esses 3 capítulos do North Number 2 são muito bons e vão trabalhando essa questão de o que é para o North Number 2 ter sido feito como para ser uma arma. O corpo dele é todo cheio de armas. Por isso ele usa um manto para cobrir essas armas do corpo dele. Mas ele quer criar, ele quer compor, ele busca ser mordomo desse pianista porque ele quer aprender a criar uma orquestra, ele quer criar arte. E há muito atrito porque esse cara diz, não, vocês são robô, você só vai reproduzir, você não consegue criar, você não pode fazer nada, sai daqui. Falta mandar o robô fuder. E o robô sempre bem estoico, resistindo àquilo, volta e meia falando sobre o que ele mesmo sente. Eu sou apenas um robô, não sei se isso que eu sinto é de verdade ou não. E o Naoki Urasawa vai trabalhando muito bem essa questão da robótica. É claro que se vale das leis da robótica do Asimov, não cita ela como leis da robótica, falando da primeira lei, segunda lei, terceira lei, mas isso de robô ser proibido de matar o humano é a lei clássica de Asimov é trabalhada aqui, todas as questões de livre-arbítrio, da relação com os humanos, tudo muito bem trabalhado. Mas mais do que isso, o Naoki Urasawa é um dos mangakas que eu acho melhor em criar o ritmo para a história. Eu acho que muitas vezes os mangakas não têm um domínio muito bom disso, de como eles vão trabalhando os quadros, mas o Naoki Urasawa, ele usa muito bem cada quadro para que o próximo vá criando um efeito em cadeia, e quando você vira a página, às vezes tem aquela surpresa. E ele trabalha muito bem esse ritmo, os olhares dos personagens, a forma como eles se movimentam. E a história tem uma cadência que nem mesmo o meu mangá preferido, e que eu considero o melhor de todos, que é o Náusea do Vale do Vento, do Hayao Miyazaki, consegue ter da mesma forma. Embora o Náusea tenha outros méritos. Então, Naoki Urasawa, eu acredito que um dos mangakas que eu conheço é o que consegue ter o maior domínio desse ritmo, e isso fica claro nesse mangá. Eu senti uma falta muito grande nesse mangá, foi no final desse primeiro volume. O final do primeiro volume de Monster é impactante pra caralho. Você termina a ler o primeiro volume de Monster fazendo a mesma cara de aturdido que o Dr. Tema, que inclusive é uma referência a Astro Boy, que já existia no trabalho do Naoki Urasawa,
É a mesma cara de aturdido que o Dr. Tenma tem no final desse primeiro volume. E eu senti falta disso nesse Pluto. Eu pensei que ia acontecer esse plot twist, que ele ia fazer a minha mente, porra, caralho, que nem foi como na primeira vez que eu li Monster. Mas aqui termina com um gancho interessante, que é o aparecimento do Atom, que é o Astro Boy, que o Gazet encontra ele no Japão. Mas não foi nada assim super impactante. Foi só, olha, nossa, o Astro Boy, sob o traço do Naoki Urasawa. E é uma coisa interessante também ver toda essa obra sob o traço do Naoki Urasawa e não de uma imitação do próprio Osamu Tezuka, que tem um traço bem infantil que talvez não eu acho que não fica tão bem assim. Fica mesmo um pouco estranho em obras adultas, como foi o caso do próprio Ayako, que eu li dele. E o Naoki Urasawa é muito bom também fazer com que os personagens você goste deles, você se identifique com os personagens, você entenda os personagens e os personagens são carismáticos, você vê esse carisma transbordando, os personagens são antipáticos, você percebe isso, você percebe muito bem as emoções dos personagens. Isso é geral para todos os mangás dele, principalmente em Monster e também em Pluto. Em Fate Century Boys um pouco menos, mas realmente a arte dele, que é uma arte que você percebe claramente como sendo um mangá, mas ela é bastante característica dele, bastante própria dele. Você bate o olho, sabe que é Naoki Urasawa. Ele é muito expressivo dos personagens dele, e isso dá pra ver pela própria capa do mangá. Pelo de gato na minha boca. E eu acho muito legal que na lombada fica sempre o olho de um personagem. Em cada volume, um personagem na capa e o olho do personagem na lombada. E esse é um efeito muito legal. E só de ler esse primeiro volume, só de conhecer o autor e também de todo esse peso de ser uma releitura de um arco de Osamu Tezuka, eu já recomendo esse mangá. Sério, quem tiver a oportunidade de ler, pode comprar e ler, porque a leitura não vai decepcionar e vai ser uma leitura muito boa, mas é uma leitura para ser feita com calma, com atenção nos quadros, no ritmo que o autor vai dando na história, porque isso é um dos maiores trunfos, uma das maiores forças das obras do Urasawa. Eu pensei em falar só o sobrenome dele e me escapou o sobrenome, só consigo falar o nome dele quando eu falo Naoki Urasawa. Eu quase falo Kurosawa, que é próximo, e que eu adoro o diretor Akira Kurosawa. Mas por enquanto é isso, vou ficando nessa. O próximo vídeo eu vou voltar com, acho que será Tom Strong, a origem, o primeiro volume de Tom Strong do Alan Moore. Então, retornando novamente com tudo nesse esquema que eu tenho feito alternado entre mangá e outras HQs. E é isso, e até a próxima.